no exame físico que o médico consiga perceber, na história do paciente. Psicomental, se essas deformidades vão gerar alguma alteração no psíquico do paciente, né? Se a gente for pensar que aquilo ali é naquela tribo Magbetu, aquilo é um padrão de beleza, essa deformidade, apesar de ter essa deformidade naquela sociedade não é cirúrgica, tá? Agora, vocês imaginem essa criancinha aí. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Pessoal? Estamos te ouvindo. Vamos, você me fala, aula interativa, gente. Essa criancinha aí, ela chegou para mim com 4 meses, obviamente, todas as fotos que eu mostrar foram autorizadas pelos pais, tá bom? Essa criancinha chegou para mim com 4 meses, não sei se vocês estão vendo, a mãe está segurando a cabecinha da criança aí, ó, porque ela não sustentava a cabeça, né? Se for pensar numa criancinha com essa grande deformidade aí, vocês acham que essa criança vai sofrer bullying, vai ter alguma alteração psíquica ou mental mais para frente, se ela tiver um QI preservado? Acho que sim, né? Então, além disso, ela tem um mal-estar físico, né? Ela tem uma alteração no exame neurológico, a gente sabe que sustentar a cabeça, teoricamente, a criança precisaria sustentar em torno de 2 a 3 meses. É obrigatório, né? A criança, são marcos, são obrigações que o bebê tem que ter, né? Então, esta deformidade, ela está gerando mal-estar físico, provavelmente psíquico e mental. Deve ser operada? Vocês operariam esse bebê? Sim ou não, pessoal? Pessoal? Ok. Estão me ouvindo, gente? Eu estou meio preocupado, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Pode tocar Vocês o barco. operariam? Eu acredito que a maioria operaria, né? Então, é uma deformidade que está gerando mal-estar físico, psicomental, a gente deve operar, né? Então, agora tem uma criancinha bonitinha aí que desenvolveu, né? Vai para a escola bonitinha e não vai sofrer nenhum bullying. É importante a gente entender o seguinte, que o crânio... Vocês conseguem me ver segurando o crânio aí, gente? Sim. Vocês estão me vendo segurando o crânio? Conseguimos. Então, como é que é o processo de crescimento desse crânio? É importante para a gente entender como conduzir uma deformidade craniana, a gente tem que entender como é que é formado esse crânio. Obviamente, o crânio, vocês estão vendo aí, ó, é um crâniozinho que eu uso para mostrar para os pais. O crânio não é um capacete, ele é formado por várias placas ósseas, né? E se fosse um capacete, esse crânio não expandiria. Então, a natureza é muito sábia. Então, se a gente for pensar, o crânio ele é formado por uma parte que a gente chama de calvária, tá? Ele é formado pelo neurocrânio, que a gente chama. Por que neurocrânio? Porque lá dentro desse crânio vai ter uma estrutura importante, que é o encéfalo. Então, esse neurocrânio ele tem duas partes importantes, que é a calvária e a base do crânio, né? Essa calvária, a base do crânio, eles englobam o encéfalo. E nós temos o víscerocrânio, que é o crânio responsável pela face. Então, essas estruturas elas estão em constante harmonia para permitir um crescimento harmônico dessa cabeça, né? O neurocrânio, ele tem, é importante isso também, isso é muito importante, nós temos 2 padrões do crescimento do neurocrânio, tá? Que é a ossificação membranosa, isso vai acontecer na calvária, e a ossificação, que a gente chama de endocondral. A base do crânio é formada de osso endocondral. Por quê? Ele tem uma fase cartilaginosa. E a calvária, ela tem uma fase cartilaginosa? Não. A calvária ela é formada por um mesênquima. Essas células mesenquimais, elas vão se agrupar, né? E vão se diferenciar em osteoblastos e vão fazer o primeiro processo de ossificação, que a gente chama de ossificação primária. Essa ossificação ela vai acontecer, em média, gente, mais ou menos na 13ª semana de gestação, e essas placas ósseas elas vão se encontrar mais ou menos na 18ª semana de gestação através de bandas fibrosas. O que são as bandas fibrosas? A gente chama de suturas, tá? Quando um osso e o outro está ligado por uma banda fibrosa, a gente vai chamar de sutura. Quando várias suturas estão ligando vários ossos, a gente vai chamar de fontanela, tá certo? Isso é importante porque o direcionamento dessas placas, da formação desse osso, ele é feito por base de uma tensão dural. A dura mater é que orienta
e estimula os osteoblastos à produção dessa ossificação. Então, como é que essa tensão dural é feita, né? A base do cérebro é formada inicialmente, com o crescimento desse cérebro, a tensão dural orienta esse crescimento para a formação dessas placas. Então, isso é importante porque a deformidade craniana, chamada de cranioestenose, antigamente a gente acreditava que seria só uma doença da calvária, na verdade, não é. O Goldich, em 2004, ele comprova isso, mostra algumas alterações das crianças com cranioestenose na base e na calvária, certo? Então, é importante a gente saber o início do fechamento dessas suturas. Isso é importante, porque quando esse cérebro está crescendo, para que servem essas suturas? Porque a gente vai ter um volume aumentado desse cérebro e essa tensão, essas placas, elas têm que ser maleáveis. Primeiro, principalmente, inicialmente, para permitir a passagem da cabeça da criança no parto e para o crescimento exacerbado que esse cérebro vai ter, estimulando essa dura mata ativando essas suturas para que haja a deposição óssea e o crescimento ósseo, tá certo? Então, aqui nesse slide aqui, a gente mostra mais ou menos o início de fechamento dessas suturas, tá certo? É importante que a maioria das suturas, elas vão se fechar com mais de 2 anos. A metópica, ela tem uma particularidade, que ela, em algumas crianças, pode se fechar com 3 meses até 9 meses, e, em alguns casos, a criança pode nascer até com a sutura metópica fechada. Nós vamos entender isso, que é importante, esse conceito, para a gente entender o que a gente deve ou não deve operar, tá certo? Então, baseado nisso, a gente tem ossos na calvária, ossos frontais, eles são separados por uma sutura que a gente chama de sutura metópica. Nós temos uma grande sutura coronal. Vocês estão me vendo, gente? Estão me vendo, pessoal? Bota o crânio mais perto da câmera, se você quiser mostrar. Vocês estão vendo o crânio aí, gente? Nós temos uma grande sutura que separa os ossos frontais dos ossos parietais, que é a sutura coronal ou coronária, como vocês queiram. Nós temos uma grande sutura vertical que separa os 2 ossos parietais, que são as suturas, que é a sutura sagital. E nós temos uma grande sutura, vamos falar que parece uma sutura coronal invertida para trás, posterior, que é a sutura lambdoide, que vai separar os ossos parietais dos ossos occipitais. Tá? E o crescimento, baseado nessas ossificações, o crescimento, ele é perpendicular à sutura. Ó, presta atenção, vamos lá. Sutura sagital. E essa sutura sagital vai fazer com que a cabeça engorde. Olha para lá, ela cresce látero-lateral, a sutura sagital. Sutura coronal, o que ela faz? Ó, ela faz com que a cabeça cresça para frente e para trás. Sutura lambdoide é a mesma coisa. Tá certo? Então, quando a gente tem um fechamento de uma dessas suturas, se a gente tem um cérebro normal, esse cérebro vai crescer independente do crânio apertado. Ele vai ocupar um espaço, né? Então, se a gente tiver um fechamento da sutura sagital, o que a sutura sagital faz? Ela engorda a cabeça para o lado. Essa cabeça não vai engordar para o lado e vai ter um hipercrescimento para frente e para trás, que é o que a gente chama de escafocefalia, tá? Ou dolicocefalia, cabeça em quilha de navio, ou alien head, cabeça em alien. Por que cabeça em alien? Que é o bullying que a criança vai sofrer lá na frente, né? Por outro lado, olha lá, coronal. Coronal faz com que a cabeça cresça antero-posterior. Não tem essa sutura. O que vai acontecer? Uma hiperexcitação da sutura sagital. Vai engordar a cabeça para o lado, né? É o aspecto braquicefálico da cabeça. E Virchow viu isso, né? Existe a lei de Virchow, onde a restrição do crescimento cerebral em uma direção leva ao crescimento compensatório em áreas sem restrição para acomodar o volume cerebral em crescimento. Porque existe cérebro lá, ele vai se acomodar em algum local, né? Então, a gente tem no conceito as cranioestenoses e baseado em cada sutura, a gente vai ter as doenças, né? Então, a sutura metópica ausente, se tiver os estigmas da trigonocefalia, a gente, cabeça em quilha, é uma das cranioestenoses, chama trigonocefalia. Sutura coronal ausente, cabeça vai engordar para o lado e achatada anteroposterior, braquicefalia. Sutura sagital não ausente, não presente, cabeça vai engordar anteroposterior
e vai perder o volume lateral, né? A cabeça dólico-cefálica. E assim a gente vai. É importante a gente ter as considerações anatômicas, são muito importantes para você ter uma base anatômica para definir o que você vai fazer, né? Então, assim, nada na medicina, tudo é raciocínio. Então, a gente tem... o que a gente tem de importante, além dessas ossificações? Existe um aumento brusco desse cérebro, né? A criança tem cérebro, o cérebro dobra de tamanho, até 6 meses ele vai dobrar de tamanho e vai quadruplicar com 2 anos. Por que isso é importante? Porque quem remodela o crânio é o cérebro. O cérebro não ativa a dura mater, dá atenção à dura mater e ela estimula a ossificação. Então, se a gente não tem cérebro, a gente vai remodelar o crânio? Não. Adianta a gente operar uma criança, uma alteração craniana numa criança que não tem cérebro? Não adianta, porque quem remodela esse crânio, a gente faz as osteotomias, mas quem vai remodelar é o grande boom do crescimento cerebral. Baseado nisso, a gente já vai ter um entendimento de que o ideal é que a gente opere essas crianças o mais cedo possível para a gente usar o boom do crescimento cerebral para nos ajudar no remodelamento. Ok? Mais uma importante a história, né? Hipócrates é considerado aí o pai da medicina, né? E vamos dizer, Galeno, o pai da anatomia. Eles já mencionavam esse formato anômico do crânio, né? Nas cranioestenoses, e a importância das suturas, né? Desse crescimento sutural. Bischoff, em 1858, foi o primeiro a relacionar e classificar o formato da cabeça com a sutura anormal, né? Aquilo que a gente estava falando. Sutura sagital alterada vai dar uma doença X, né? Escafocefalia. Sutura coronal alterada vai dar uma doença X, né? Baseado nisso, nós vamos discutir um pouquinho sobre as deformidades que a gente chama, né? Que dão ausência dessas suturas, que são as cranioestenoses, né? A taxa mais ou menos é documentada entre 1 a 2.500 de nascimento, e aquilo que a gente falou, o impedimento do crescimento do sentido perpendicular à sutura, determinando o crescimento compensatório paralelo àquela sutura afetada, né? Ou seja, a sutura faz com que a cabeça cresça paralela. Se essa sutura não funciona, vai ter um crescimento compensatório por outras suturas. O que a gente deve operar? Né? O mal-estar físico, psíquico, mental, né? As questões cosméticas, eu não chamo isso de questões cosméticas, para mim isso é uma questão séria, pior do que a doença orgânica, você ter um tumor, é a doença mental, né? Eu vou te explicar por quê, vou mostrar um caso de uma criancinha que não queria ir para a escola, mas que já estava sofrendo o que a gente chama de bullying inconsciente, eu vou explicar o que é isso, né? Além disso, as repercussões dos mal-estar físico, que a gente chama, né? Risco de desenvolver atraso mental, atraso cognitivo, risco de hipertensão intracraniana, risco de cegueira, risco de estrabismo, não desenvolvimento da visão, né? E é muito importante esse reconhecimento precoce das cranioestenoses para a gente dar o melhor tratamento. Quanto mais precoce é o reconhecimento, melhor vai ser esse tratamento. A epidemiologia, eu falei, né? 1 para 2.000, tem um leve predomínio em homens e 2 para 1. A sutura sagital é a mais comum, a metópica em torno de 8 a 23, e alguns trabalhos, inclusive o trabalho de Rocco, vem mostrando um aumento gradativo da cranioestenose do tipo metópica, de trigonocefalia. Coronal em torno de 18 a 21, coronal, a ausência da sutura coronária, né? E multissuturais, a taxa é mais ou menos entre 5 a 13% aí, né? A maioria das cranioestenoses, elas são esporádicas, né? A etiologia dessas cranioestenoses é incerta, acredito que são vários fatores associados, né? Fatores biomecânicos, como a restrição intrauterina, a compressão da criança nesse útero, né? Fatores genéticos importantes, né? A gente vai ver que a maioria das cranioestenoses sindômicas, elas têm um componente genético importante, né? Nos genes que regulam a proliferação dos fibroblastos. E é importante, graças a Deus, as cranioestenoses sindrômicas, elas são menos comuns, né? Dá um trabalho danado, em média em torno de 5 a 13%. A maioria são autossômicas dominantes, herança autossômica dominante, ou seja, se um pai tem cruzon, se ele tiver um filho, provavelmente vai vir uma criança com cruzon, né? Isso aqui são as causas de cranioestenose que a gente consegue catalogar, algumas importantes. Eu acho que merece consideração aí
é importante a gente falar, o uso do ácido valproico, em alguns trabalhos mostrando que está relacionado à crânioestenose do tipo trigonocefalia, isso é importante. Alguns distúrbios metabólicos que alteram a restrição do crescimento desse cérebro, vai fazer uma crânioestenose secundária, que a gente chama. Malformação cerebral, ou seja, o cérebro não está crescendo, vai também ter algum tipo de crânioestenose, que a gente vai chamar de secundária, né? E o componente genético, ele é muito importante, né? Além desses fatores ambientais, fatores como fumo, idade materna, e o componente genético, ele é muito importante. Aqui a gente consegue ver que existe participação de vários de genes que regulam os receptores do FGFR2, FGFR3, twist, né? Por exemplo, FGF2 em APERT, FGFR2 em Cruzon, twist lá na síndrome de Sayatri-Schwartzen, FIFE tipo 1 também. Então, as mutações, as alterações genéticas e cromossomiais, elas são muito importantes a gente reconhecer, principalmente nas crânioestenoses síndrome. Então, para a gente fazer uma passando dessa primeira parte, pessoal, a gente vai classificar as crânioestenoses como primárias e crânioestenoses como secundárias. Primárias, qualquer anomalia que a gente viu aí desse mesenco, desse crescimento, condicionando o fechamento precoce das suturas, os fatores genéticos, os fatores ambientais. E secundárias, a gente tem uma perturbação sistêmica que freia o crescimento desse cérebro. Então, me perguntaram, uma criança com uma crânioestenose parecendo uma trigonocefalia, com microcefalia. Nós temos uma crânioestenose secundária, né? Vale a pena operar essa criança? Com certeza não vale a pena, porque o remodelamento não vai acontecer de forma eficaz, porque a criança não tem cérebro. Mais uma vez a gente fala isso, quem remodela o crânio é o cérebro, né? Que ele faz aquela tensão dural. Isso é a teoria de Mohs, inclusive, proposta em 1959, se eu não me engano. Então, com esses conhecimentos anatômicos, outra coisa importante é o exame neurológico. A gente tem que examinar, né, e ver algumas coisas importantes. Eu utilizo muito a escala de Denver. Existem coisas importantes no exame físico e nas obrigações da criança. Por exemplo, se a gente tem uma criança que chega no nosso consultório com 10 meses, tá, com uma crânioestenose, ela não sustenta a cabeça, eu sem examinar essa criança, eu perguntando aos pais, existe uma obrigação que essa criança teria que fazer com 10 meses e ela não faz. É obrigatório a criança fazer essas obrigações. Por exemplo, com 2 a 3 meses sustentar a cabeça, com mais ou menos 6 a 8 meses, a gente vai botar assim, sentar sem apoio. Se ela não sustenta a cabeça com 10 meses, ela tem ou não tem um mal-estar físico? Tem um mal-estar físico, mesmo sem examinar a criança, eu já sei que ela já possui um mal-estar físico. E eu vou guardar esse dado importante para a gente conduzir. Esse mal-estar físico está relacionado com essa deformidade? É isso que a gente vai utilizar. Então, o exame neurológico, quando a gente fala o exame neurológico, é examinar a criança e ver a escala, eu utilizo a escala de Denver, as obrigações da criança para a gente definir se há um atraso nesse desenvolvimento. Além do exame físico, né, a gente tem vários outros exames que a gente utiliza de ferramenta. Por exemplo, é importante no exame físico a gente ver mãozinha e pezinho de crianças, né? A mãozinha e pezinho está associada a várias outras malformações que estão associadas a crânioestenose sindrômicas. Por exemplo, a gente vê aí... Vocês conseguem ver a seta, não? Hein, pessoal? Pessoal? Conseguimos, Então, aqui a gente está vendo essa criancinha aí de 12 meses, né? Um formato com a cabeça gorda para o lado e achatada, acredita em mim, né? Não botei a foto. Achatada anteposterior, um formato braquicefálico dessa cabeça, com umas sindactilias simétricas, tanto de braços, de mãozinhas como perna, né? Isso é um APERT, é importante. Por outro lado, nós estamos vendo aqui, ó, a herança autossômica dominante, um pai com a face típica aí, de Cruzon, com a filhinha, obviamente, autossômica dominante, pai com Cruzon, vai ter um filho com Cruzon. Olha lá, menininho, né? Procurando, e a gente faz parte desse exame, de a gente aumentar a quantidade de ferramentas. A gente viu nessa criança, essa criança tinha uma irritabilidade, tinha um atraso no envolvimento. Essa criança, inclusive, eu operei com o doutor Sandro, ele está por aí, não? Está participando da aula aí, doutor Sandro, ou não? Sandro Lemos?
E essa criança, ela tinha um grande papiledema aí que a gente vê documentado aí no exame oftalmológico, né? Então, provavelmente, essa cranioestenose sindrômica dando repercussão no exame físico aí. Então, com base na anatomia que a gente aprendeu, das ossificações, de qual estágio dessas suturas, né? É importante a gente lembrar que as suturas começam o fechamento, mas vários trabalhos mostrando aí que as suturas vão se fechar a partir da terceira, quarta década, né? Então, tirando a sutura metópica. Então, se eu pego uma criança, pessoal, com 10 meses com a sutura sagital fechada, essa criança tem ou não tem uma doença? A gente aprendeu que sim, tem uma doença. Essa sutura está gerando provavelmente alguma repercussão. Como é que a gente sabe disso? Conhecendo a anatomia e o tempo de fechamento dessas suturas, tá certo? Por outro lado, se eu pego uma criança com 3 meses com a sutura metópica fechada, se ela não tiver estigmas da trigonocefalia, nós vamos operar essa criança? Provavelmente nós não vamos operar, porque nós sabemos que a sutura metópica ela pode fechar mais precoce. Nós temos que ter estigma da doença da cranioestenose, tá? A cranioestenose, para ser muito sincero, o diagnóstico é visual. A gente tem que dar o diagnóstico vendo a criança, tá certo? Qualquer outro tipo de exame é complementar. Então, eu tenho que olhar para aquela criança e falar, isso é uma escafocefalia, isso é uma trigonocefalia, isso é uma braquicefalia. Obviamente, nós vamos ser muito técnicos e vamos fazer tudo como manda o figurino aí, como a gente está vendo, exame físico, exame oftalmológico, né? De acordo com nossos problemas que a gente encontrar. Então, vendo a criança, a gente diagnosticou uma cranioestenose, que é o diagnóstico é visível. É olhar e reconhecer a deformidade. A gente vai confirmar isso, tá? Hoje em dia, a gente consegue, melhor exame para a gente confirmar a ausência da sutura, dando as alterações suturais. Eu acredito que o melhor exame seja a tomografia em 3D, que a gente vai conseguir ver bem essas suturas. Obviamente, a gente vai utilizar, dependendo de cada caso, várias outras ferramentas, né, para a gente avaliar. Por exemplo, crianças com microcefalia, suspeita de anormalidades intracranianas, como a genesia de corpo caloso ou holoprocefalia, nós vamos utilizar de ressonância, né? O exame físico, ele é super importante, né? A gente vai palpar, por exemplo, na escafocefalia, a gente vai palpar muito essa prega sutural aí que a gente está vendo, essa deformidade. Onde as suturas estão fechadas, elas formam umas pregas suturais. Você consegue palpar essa ossificação dessa sutura, né? O espessamento que a gente chama de perissutural. É importante, não sei se tem pediatra assistindo aí, o pediatra muitas vezes ele palpa a fontanela, isso aí é uma lenda urbana, nem sempre a gente vai ter a fontanela palpável, tá? Muitas vezes acaba que eles palpam a fontanela, não vê a fontanela, manda para o neurocirurgião, tem cranioestenose. Não. Cranioestenose, o diagnóstico é visível, né? Nem toda criança vai ter a fontanela palpável. Isso não quer dizer que ela não tem a sutura. Por outro lado, existem várias outras cranioestenoses em que a gente vai ter uma mega fontanela. Então, isso é um celeuma que é utilizado achando que sutura está presente, não tem cranioestenose. Sutura ausente, tem cranioestenose. Não, isso a gente não deve utilizar. A gente deve utilizar de várias ferramentas, exame físico, perímetro cefálico, né? E uma coisa importante que a gente deve utilizar é a craniometria. O que nós vamos ver na craniometria? Isso é super importante. A gente diagnosticou lá, no exame físico, nós vamos ver o índice craniano. O índice craniano, não existe índice craniano bom ou ruim. O índice craniano, ele vai nos falar para que tendência esse crânio está indo. Esse crânio está ficando mais gordo lateralmente e achatado antero-posterior, ou seja, um crânio mais braquicefálico, que é o aspecto em panqueca, né? Esse índice ele vai subir. Mas se esse crânio estiver alongando, né, o aspecto cabeça em cachorro-quente ou em alien, ou dolicocefalia, o nome técnico, ou seja, esse crânio está alongando, esse índice ele vai cair. De uma certa forma, a gente vai usar esse número cabalístico aí, em que o índice ele vai variar normalmente em torno de 0,73 a 0,83. Os brasileiros, nós temos um índice craniano que é considerado muito bom, né? É um índice de base. A cabeça do brasileiro é uma cabeça bonita, um índice em torno de 0,78 ou 78%, como vocês queiram utilizar.
tá? Mas essa cabeça também, ela pode ser irregular. O índice ele não vai conseguir me mostrar isso, então eu tenho que ver o DD, a diferença diagonal. Vocês concordam comigo? Se a cabeça está simétrica, quando eu for medir uma diagonal, ela não vai ser igual à outra, né? E essa diferença vai me dar um valor, tá certo? Então, a cabeça que ela está assimétrica, ela vai me dar um valor de uma que a gente chama de plagiocefalia, tá? E o que é o DCE? É o índice de deformação craniana. De quanto que esse índice está se afastando de um valor de base, que a gente vai considerar aí 78% ou 0,78%, que é um índice bom, né? Então, pessoal, obviamente a gente está falando que é uma aula conceitual, que nosso público-alvo, agradeço a todos que estão aí, é o residente, então ele tem que entender bem a anatomia, tem que entender bem, a gente tem que dar esses conceitos de estrutura, mas a gente vai falar um pouquinho da prática. Esse trabalho é interessante do pessoal aí, do grupo aí do TEDEST, né, que eu gosto de usar muito no consultório. Então, 3 perguntinhas quando a criança entra, né, com a queixa, a mãe e o pai com queixa de deformidade, eu gosto de usar, né? Então, as 3 perguntinhas são essas aí. A deformidade estava presente no nascimento? Se os pais falarem que estavam presentes, a possibilidade disso ser uma cranioestenose, uma doença congênita, é enorme, né? A gente vai pensar mais em patologia. Isso provavelmente não é posicional, né? Isso provavelmente é doença. Existe uma posição preferida para essa criança dormir? Ela é viciada só a dormir do ladinho direito, doutor. Provavelmente a gente vai pensar, opa, isso aí pode ser posicional, né? Essa criança ela tem uma posição viciada para dormir. Houve melhora da deformidade? Gente, se a deformidade está melhorando com o crescimento da criança, ou seja, a criança ela vai crescendo, ela vai sustentando mais a cabeça, ela vai sentando, ela vai tirando a pressão dessa cabeça. Então, se a deformidade está melhorando, isso provavelmente é posicional, isso não é doença. Ao contrário das cranioestenoses, em que as deformidades elas vão piorar, né? Não, doutor, ele nasceu com a deformidade e eu estou achando que está piorando a cada dia que passa. Então, a possibilidade, disso ser uma doença é enorme. Provavelmente, nós estamos lidando aí com uma cranioestenose. Isso aqui é importante, né? Porque isso é o dia a dia do neurocirurgião pediátrico. Então, eu gosto desse gráficozinho aí para a gente diferenciar, né? Então, o que é dessas doenças que a gente vai conversar inicialmente, que é a plagiocefalia? Então, nós temos a plagiocefalia posicional e a plagiocefalia posterior, que é doença, né? Graças a Deus, a plagio posterior, a chance da plagiocefalia posicional ser doença é mínima, que é em torno de 4%, é extremamente raro. Eu tenho acredito aí, mais de 200 crianças operadas. Eu devo ter 2, 3 casos de crianças com plágio posterior operadas. É muito raro. Eu acho que uma ou duas crianças, se eu não me engano, né? Então, graças a Deus, a gente pegou um paciente com uma deformidade, né, típica de posição. A gente tem que utilizar de algumas ferramentas para a gente falar, essa doença é posicional, né, baseado no que a gente já tinha falado, isso é doença, né? Então, para a gente não estender muito, gosto muito disso aqui. Quando a gente tem uma doença, né, da sutura lambdoide, uma plágio posterior, é como se a sutura segurasse o crescimento desse cérebro, né, desse crânio, perdão, né? Mas o cérebro vai crescer, ele vai empurrar tudo para frente, né? Então, nesse gráfico que a gente está vendo, uma é doença e a outra é posicional. Então, que eu gosto de falar muito para os pediatras, não sei se tem pediatra aí que é importante a gente dar esse conceito, o pediatra entender. Então, eu gosto de utilizar muito isso aqui, ó. Orelhinha para frente, ó. A gente está vendo que a orelhinha está para frente. E a gente vê isso botando a criança deitada ou olhando, examinando a criança, botando a mãe, botando a criança no colo, né, sentadinha de cavalinho, e a gente olhando por trás, né? Então, orelhinha para frente com a bossa frontal do mesmo lado, isso é posicional, né? Já tá havendo uma rotação desse crânio, a sutura está presente. Então, a força, né, pelo vício, essa criança está viciada na posição, ó, está dormindo mais aqui do lado direito, né? Então, o osso ele é mais elástico nessa idade, então, jogando o cérebro todo para frente, é como se houvesse uma rotação em 360 graus. Então, orelha para frente com bossa frontal do mesmo lado,
Isso é uma plágio posicional, um aspecto que a gente chama de paralelogramo. Mas olha lá, ó, essa criança ela tem uma ausência da sutura lambdoide parcialmente, por isso que é plágio, quando a sutura é parcialmente fechada, né, cabeça oblíqua, ela tem uma sutura fechada lambdoide do lado direito. A sutura ela está segurando a orelhinha. Então, a orelhinha ela vai desviar para trás e ela vai olhar para baixo, né? As forças de tensão vão ser dadas para onde não tem, onde a sutura está funcionante. Então, vai vir uma força bem para frente do frontal contralateral e uma força para trás, o aspecto triangular da força. Então, orelhinha para frente, com bossa frontal do mesmo lado, aspecto em paralelogramo, nós vamos ver isso é plágio posicional. Orelhinha para trás, inferiormente, com bossa frontal contralateral, isso é plágio cefalia posterior, doença. Então, isso é importante. Vamos ver a orelhinha, tá certo? Veja bem a orelhinha e a bossa frontal. Agora, é interessante. Então, a gente consegue graduar. Se a gente tem, pensando em plágio posicional agora, se a gente tem uma simetria, vocês concordam comigo, né? Naquele aspecto em paralelogramo, olha a bossa frontal para frente e a orelhinha para frente. Se a gente dividir essas diagonais, né, e a gente pegar o valor de uma diagonal e subtrair para outra, a gente vai ver um grau de diferença dessas diagonais, né? E esse grau vai nos classificar a plagiocefalia, tá certo? As diagonais, quando elas estão simétricas, essa diagonal vai zerar, não tem uma simetria. Mas se essa diagonal não zera, então de 0 a 9 milímetros, a gente vai considerar uma plágio leve. De 10 a 19 milímetros, a gente vai considerar plágio moderada. E mais de 2 centímetros de assimetria, nós vamos considerar plágio grave. Isso é importante porque isso é o dia a dia. E muitas vezes a gente, infelizmente, a gente pega cada vez mais crianças com torcicolo em que ela tem uma posição viciosa e esse torcicolo não foi diagnosticado. Cada vez mais a gente vai ver plagiocefalia posicional. Principalmente depois de 92, em que, devido aos casos de morte súbita, as crianças passaram, né, a dormir de decúbito dorsal, né? Então, isso aumentou muito o grau de plágio posicional. Então, a gente já consegue graduar plagiocefalia. Leve, baixo de 10 milímetros, moderado entre 10 a 19, ou seja, 1 a 1,9 centímetros, e acima de 20 milímetros nós consideramos plágio grave. Então, já conseguimos graduar. Essa graduação ela é sistematicamente feita com o paquímetro, né, que a gente viu aqui, ó, esse instrumento, né? Existe uma diferença quando você faz com o paquímetro e com a fita. É importante a gente ter, o neurocirurgião ter o paquímetro. Infelizmente, a medida da fita não é igual ao do paquímetro. Então, acho que a gente precisa ter um paquímetro é de extrema importância, que a gente vai graduar esse índice, né? Se esse índice está, se a cabeça está braquicefálica, se a cabeça está escafocefálica, né? Por outro lado, gente, a gente está vendo aqui uma criança, olha lá, a orelhinha retraída, essa criança com um quadro de plagiocefalia posterior. E aí, o que nós fazemos com a plagiocefalia posterior? A plagiocefalia posterior é importante, você operar a plagiocefalia posterior. Esse aspecto trapezoide muitas vezes está relacionado a malformações da fossa posterior, inclusive com herniação de tonsilas, né? E fechamento dos forames jugulares, inclusive. Essas crianças têm hipertensão venosa. Essa criança tinha um atraso de envolvimento e nós optamos em operar. O que é o tratamento? É descomprimir, avançar o lado que tá fechado, né, que não está crescendo, né? A descompressão posterior, essa aqui nesse caso foi feita utilizando as plaquinhas da Ineo, né, plaquinhas absorvíveis. A gente fez um avanço aqui. É importante sempre no avanço a gente tentar sempre a hipercorreção, né? Em média a gente vai avançar 1 centímetro. Eu sempre tento avançar o máximo que eu consigo. Essa aqui, por exemplo, eu avancei quase 2 centímetros, que a gente perde com o crescimento esse avanço, né? Então, hoje, cada vez mais, a gente vai procurar sempre a hipercorreção. Obviamente, existe um risco, né, da tensão da pele, necrose de pele, mas se a gente consegue, vamos tentar sempre fazer a hipercorreção dessas cranioestenoses, né? Essa aqui também é um outro caso de plagiocefalia posterior. Nota que se a gente vê que a sutura está fechada, um aspecto trapezoide do cérebro, do crânio, perdão, né? A gente vê aqui
a sutura lambdoide parcialmente fechada. Essa criança tinha 10 meses também, tinha atraso no desenvolvimento, então foi optado em operar essa criança. Essa criança, por exemplo, eu não usei plaquinha. Essa criança é do SUS, o SUS não fornece plaquinha. Então, a gente tem que usar a técnica. Essa criança aqui, eu usei uma técnica que a gente chama de técnica da gaveta. A gente vai criando gavetas e vai para apoiar esse osso, como se fosse uma plaquinha. Não sei se vocês conseguem ver, né? Para a gente fazer o avanço. Então, a gente vai criando essas gavetas para que a gente consiga fazer o avanço sem o desabamento desse crânio. Nota, você vê o grau de hipertensão, né, essas impressões digitiformes no osso. Vocês estão conseguindo ver aí as impressões, pessoal? Pessoal? Gente? Tá dando para ver, Frank. Mete bronca. Então, assim, plágio posterior, recapitulando, doença, aspecto trapezoide. Nós temos, importante operar essas crianças, porque essas crianças têm, pela compressão, malformações e herniações de tonsila, hipertensão venosa, né? Risco grande de atraso de desenvolvimento. E o aspecto trapezoide, orelhinha para baixo e para trás, bossa frontal contralateral, plágio posicional, orelhinha para frente, bossa frontal do mesmo lado. E aí a gente chega no capacete, né? Isso aí todo mundo pergunta, e o capacete, vamos usar capacete? Isso aí vai ser motivo de questionamento. A maioria dos neurocirurgiões pediátricos não gostam do capacete. Eu, particularmente, sou fã do capacete em certas situações, né? Gosto do capacete quando a gente tem uma plágio de moderada a grave, em que você queira um remodelamento rápido. Não há, na literatura, nenhum estudo classe 1, nenhum estudo apoiando o uso do capacete. Isso é uma opinião minha. Uso, sim, o capacete. Não tem nenhum conflito financeiro, não sou dono de empresa nenhuma, tá? Mas uso o capacete em algumas situações, tá? O que eu uso? Essa criancinha é uma criancinha com plágio moderada. O que eu uso? Eu gosto muito dessa escala aqui, ó. Essa escala é importante. Se vocês acompanharem, se eu tiver uma criança... Franklin, quando é que você usa o capacete? Gente, vamos raciocinar. A gente precisa que a criança sustente a cabeça, né? Primeira coisa. Vou usar o capacete com um mês? Não adianta usar o capacete com um mês, a criança não consegue nem sustentar a cabeça, né? Então, em média, a gente vai utilizar o capacete a partir aí do terceiro, quarto mês, enquanto a criança vai usar a cabeça, sustentar a cabeça. Mas vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu pego uma criança com uma deformidade, eu medir lá uma diferença diagonal com o paquímetro de um lado para o outro, depois a gente vê como é que faz essas medidas, e eu tenho uma diferença de 25 milímetros, uma plágio grave. Numa criança de um mês, olha o grau de remodelamento que esse cérebro vai crescer, que vai remodelar esse crânio. Se a gente tirar essa criança do vício de posição, essa criança não precisa de um capacete, ela vai conseguir remodelar, ela está dentro da curva. Mas, por outro lado, olha lá, se eu pego uma criança com os mesmos 25, mas tem 6 meses, ó, vamos lá, ela já não consegue mais remodelar, né, com medidas posicionais. Essa criança, por exemplo, uma plágio grave, com 6 meses, eu vou indicar de cara o capacete para ela, né? Obviamente, a gente tenta sempre, aí, nas primeiras 2 semanas, alguma medida postural, né, com um fisioterapeuta. Eu tenho particularmente um fisioterapeuta que eu faço em todas inicialmente, né? Mas deformidades graves eu tento sempre utilizar o boom do crescimento cerebral para a gente moldar com mais rapidez esse capacete. Mais uma vez, eu falo, na literatura não tem nenhum estudo mostrando a evidência do capacete, estudo classe 1, somente estudos classe 2. Essa criancinha aqui foi aquela criancinha que a gente colocou o capacete com um bom remodelamento do cérebro. E aí, nós temos esse caso aqui, ó. Esse caso chegou para mim, essa criança com 6 meses. Aí a gente lembra lá do IC, sem atraso de desenvolvimento, a criancinha sustentava a cabeça, sentava sem apoio, né? Ou seja, não tem mal-estar físico, mas uma deformidade que a gente medindo lá, o índice craniano. Como é que eu meço o índice craniano? Nós vamos medir o BP biparietal pelo AP, né? Isso vai me dar o índice craniano. O índice craniano dessa criança foi 0,64. Quer dizer o que 0,64, gente?
A gente tem aquele número cabalístico lá, 0,73 a 0,86. Abaixo de 0,73, o aspecto escafocefálico, o formato escafoide, o crânio está se alongando. Acima de 0,83, o crânio está engordando para o lado, um aspecto braquicefálico. Então, nós estamos vendo aí um aspecto escafocefálico do crânio, né? Então, olhando isso aí, eu falei, não, isso é uma escafocefalia, nós vamos ter que operar. O diagnóstico é o que eu falei, a deformidade é visível, o diagnóstico é clínico. Aí eu medi o ângulo deformacional dessa criança, né? A gente vai aprender a medir. Aí eu fiz a tomografia da criança. Para minha surpresa, a criança tem lá a sutura sagital. Ela tem crâniostenose? Tem a sutura lá presente, está patente a sutura, fez essa inversão de imagem. Não, ela não tem uma crâniostenose, ela tem um formato que é raro, isso daí, ela tem um formato escafoide do crânio, né? Então, se a gente for pegar lá naquela escala lá, a gente medindo o índice deformacional dessa criança, que a gente vai ver agora, ó. O que é o índice deformacional? O índice deformacional é sempre, quando a gente pensa num formato escafoide do crânio, vai ser sempre aquele número de base que eu falei, 78, menos o CI, o índice craniano. Se for braquicefálico, é a inversão, é invertido, né? O CI menos 78. Então, se eu calcular aqui 78 menos 64, eu vou ter um índice deformacional de 14%. A gente usando essa escalinha, que é a escala de deformacional que a gente usa, uma criança de 6 meses com um índice de 14%, ela não consegue mais remodelar sozinha sem a ajuda de uma órtese. Isso é minha opinião, tá, pessoal? Essa criança, eu utilizei capacete. Então, utilizei capacete, não foi operada, veio suspeita de escápula para ser operada, e o índice dela melhorou, foi para o índice para 0,72 com o capacete. Os pais ficaram satisfeitos. A gente vê que a cabeça ficou até mais gordinha realmente, né? Então, assim, é um caso de escafo posicional, que é raríssimo isso, né? Essa é outra criança. Chegou para mim, a mãe não quis que eu botasse a foto da criança, eu só botei aí a escanografia da criança. Com 6 meses, a gente calculou o índice craniano dela, BP dividido por AP, né? E a gente viu que o índice craniano da criança deu 0,98. Esse crânio está se aproximando mais com um formato escafoide ou um formato braquicefálico, gente? Nós estamos subindo o índice craniano, nós estamos pensando num crânio braquicefálico. Mas quando eu medi a diferença diagonal também dessa criança, ela também tinha uma plágio. Cada vez mais a gente vem, eu pelo menos no consultório eu venho pegando, a gente pegava muito plágio posicional, cada vez mais eu venho pegando a criança com esse mix aí, né? Um formato braquicefálico do crânio com plagiocefalia, né? Posicional. A gente vai chamar este formato de braquicefalia assimétrica. Então, se a gente for ver lá o índice deformacional da criança, com 6 meses e 20, ela não consegue mais remodelar uma grande plágio grave, né? Ela não consegue mais remodelar. Essa também foi uma opção dessa criança, usar capacete. Então, esse artigo saiu de Rocco, pessoal lá de Lyon, 2019, não existe evidência com o capacete, mas achei interessante para a gente colocar. Ele botou que o capacete usa forças exercidas pelo cérebro em crescimento para aliviar a deformação do crânio. A gente não aperta a cabeça da criança, a gente apenas relaxa o lado que não tá sendo amassado, né? Para que essa linha de crescimento jogue para esse lado que está amassado, para permitir que esse crânio elástico molde melhor, o cérebro molde melhor esse crânio, né? E na conclusão, com relação ao capacete desse artigo aí, o pessoal de Lyon lá, o pessoal de Rocco, ele botou o seguinte, ó, existe um corpo bastante substancial de evidências não randomizadas, que demonstra melhora mais significativa e mais rápida do formato do crânio de bebês com plágio posicional tratados com capacete em comparação à terapia conservadora, especialmente se a deformidade for grave, onde a gente usa moderada a grave, e desde que a terapia com capacete seja aplicada durante um período apropriado da infância. Mais outro trabalhozinho do Congresso Neurológico de Neurocirurgiões, né, nos Estados Unidos, em 2016, a mesma coisa, existe um corpo bastante substancial de evidências não randomizadas, né, é importante que eles selecionaram 15 artigos, todos com classe 2, mas nenhum com evidência classe 1, que demonstram melhora mais significativa e mais rápida
da forma craniana em bebês com plástico posicional tratados com capacete, em comparação à terapia conservadora, especialmente se a deformidade for grave, e desde que a terapia com capacete seja aplicada durante um período apropriado. Se a gente utiliza essa terapia muito tardio, a gente não vai ter esse boom do crescimento cerebral para ajudar no remodelamento. Então, se eu graduei a plágia grave, dou um tempo, em média de 2 semanas, para ver se esse negócio está melhorando, né, se a deformidade vem melhorando, mas se não, já vou de cara aí para o capacete. Essa é a minha opinião, mas uma grande parte dos neurocirurgiões são contrários ao capacete. E aí a gente chegou agora, vamos falar das cranioestenoses, né, que a gente está comentando. Essa criancinha aí, lembra que a gente falou, né, quais são as deformidades cirúrgicas que ele deve operar? As que vão levar mal-estar físico, psíquico ou mental, né? Então, essa criancinha chegou para mim, ela não tinha mal-estar físico, ela tinha essa grande deformidade, tinha um desenvolvimento aparentemente normal. Se a gente for reparar, se a gente for considerar o mal-estar físico, tem um leve estrabismo, né? Pensando em mal-estar físico. Mas olhando essa criança, você acha que essa criança vai sofrer bullying ou não? Acredito que com a cabeça desse jeito, essa criança vai sofrer bullying, né? Então, essa criança provavelmente pode ter problemas mentais muito graves lá para frente, né? E aí a gente passa do outro princípio. A gente precisa de uma tomografia. Obviamente, hoje a gente faz uma medicina defensiva para a gente diagnosticar que deformidade é essa, gente. O diagnóstico de cranioestenose, ele é clínico, tem que olhar e falar a deformidade. Nós temos uma cabeça triangular, um hipotelorismo, né? Uma órbita mais recuada, esse formato triangular, com essas bossas bitemporais. Que formato de crânio é esse? Que sutura que está alterada, pessoal? Sutura metópica, trigonocefalia, né? Mesma coisa a gente está vendo aqui nessa criança, ó. Uma cabeça em triangular, né? Uma cabeça em quilha, né? Um leve estrabismo. Essa cabeça que a gente fala cabeça em ovo, né? Cabeça egghead, né? Então, formato que é esse? Formato triangular, trigonocefalia. Mesma coisa essa criancinha. A gente tem que olhar e reconhecer a deformidade. Tenho dúvida que essa criança tem trigonocefalia? Nenhuma dúvida. Então, doença trigonocefalia, né? Falando rapidamente da trigonocefalia, compreende mais ou menos 10 a 23, em alguns trabalhos vem mostrando uma grande incidência aumentada da trigonocefalia. Tem essa cabeça triangular, essa quilha frontal, depressão do rebordo, hipotelorismo, né? São as principais alterações que a gente vai ver nessa criança. Questão de prova aí da residência, alteração, qual o cromossomo que pode estar alterado essas cranioestenoses, alteração do cromossomo, principalmente o cromossomo 19. Então, essas crianças, elas têm, muito provavelmente, essas trígonos graves, compressão do lobo frontal, que pode gerar alteração do aprendizado, né? O que a gente faz? Qual o objetivo que a gente faz nesse caso? Gerou mal-estar físico, psicomental, pelo aquele conceito meu lá, isso é uma deformidade cirúrgica. Qual que é o princípio que nós vamos usar para a trigonocefalia? Nós vamos remodelar o frontal dela, né, tirar esse aspecto triangular, e nós vamos avançar a margem supraorbitária, ou bandor orbitário. Isso vai melhorar o hipotelorismo, a fronte e a depressão temporal, né? Esses casos tratados, eles são excelentes com o avanço. Então, vamos fazer sempre a incisão em zigue-zague, né? Vamos expor a região do frontal, das órbitas. Vamos tirar esse bandor. Vamos fazer esse avanço, né? Vai avançar essa órbita para frente, fechar as pernas, as hastes dos óculos, de modo que a gente deixa esse óculos mais retificado, ó, né? Ele é triangular, a gente vai passar a avançar. Olha o grande avanço, olha quanto que essa criança ganhou de frontal, a descompressão do frontal dela, né? A gente está vendo aqui a descompressão dessa órbita. Esse caso aqui a gente fechou com seda, né? Tem várias formas de você tentar fixar isso daí, né? Com plaquinha, com nylon, com seda. Esse caso a gente usou seda. A gente até remodelou, a gente desgastou a tábua interna para ganhar pó de osso, para a gente tentar fechar as falhas, né? O risco maior disso aí é a desvascularização óssea e necrose desse osso, né? Isquemia desse osso, infecção, mas com um resultado muito bom dessa criança. Então, a gente vê aqui uma criança inicialmente com a trígono grave, resultado bom, essa criança vai para a escola tranquilamente, não vai sofrer bullying, né? Resultado muito bom.
A outra mesma coisa, a cabecinha mais redondinha, vem melhorando o estrabismo essa criança. Essa aqui também, se a gente vê como é que essa cabeça está muito apertada, olha como é que mudou a face dessa criança, né? Ganhou fronte, melhorou o hipotelorismo. Essa aqui, você vê muito bem a quilha frontal, essa foto da mãe que me enviou. Olha como é que muda a criança, né? O frontal como é que ficou mais achatado, né? E essa criança chegou para mim para operar. Foi indicado cirurgia para essa criança. A mãe foi num colega e a mãe não concordou com a cirurgia e me procurou. Então nós temos aí essa criança, 11 meses, não tinha nenhum atraso no desenvolvimento, nenhum mal-estar físico, né? Um shape bom da cabeça, uma cabecinha, para mim, no meu entendimento, uma cabeça boa. O perímetro cefálico dela estava no percentil 50, ou seja, mediano, não era uma cabeça nem grande e nem pequena. O IC dela era um IC mais baixo, né? Um IC tendendo a escafocefalia, mas assim, até então um IC tolerável, não existe um IC patológico. E aí, vamos operar porque a criança não tinha sutura metópica. Olha, gente, a gente não tem um estigma de trigonocefalia, hipotelorismo grave, cabeça em quilha, né? Frontal em quilha, essa retração, vale a pena colocar essa criança em risco? Então, no meu entendimento, essa criança não é cirúrgica. Isso, para mim, ela tinha realmente uma prega sutural aqui, uma quilha metópica, que a gente chama, né? Metópic ridge. Então, para mim, falei para a mãe, acho que não deve operar seu neném vai desenvolver bem, e isso aconteceu. Criança desenvolvendo bem. Essa mesma coisa, 5 meses, um IC mais baixo, né? Tinha provavelmente, IC um pouquinho mais alargado por causa da quilha, mas um shape bom da cabeça, e não tinha a sutura metópica lá fechada, né? A gente aprendeu que a sutura metópica para fechar com 3 meses. Alguns até nascem com a sutura fechada. No meu entendimento também, essa criança, não vale a pena a gente colocar essa criança em risco. Cirurgia de risco, perda sanguínea, transfusão, não vale a pena. No meu entendimento, isso não é cirúrgico, ela tem realmente uma deformidade, mas não vai gerar mal-estar físico, psíquico, mental. Obviamente, todas essas crianças, eu faço uma avaliação com oftalmologista, né, um estrabólogo, tento sempre fazer um mapeamento da retina, procurar sinais indiretos de hipertensão intracraniana, acompanhamento com o neuropsicólogo, para a gente ver se tem alguma alteração no desenvolvimento. Então, assim, acho que não é cirúrgico isso aqui. Agora, essa criança agora, gente, alguém arrisca falar o que é essa doença aí, não? Pessoal? Vocês não estão participando, é porque também a aula não está do jeito que a gente queria, né? Mas que gostaria da participação. Alguém se arrisca aí, não? Então, essa criança, ela tem uma cabeça alongada, né? Uma grande bossa frontal. A gente vê uma diminuição lateral, né? Um aspecto endólico cefálico, índice craniano baixo, né? Com bossa frontal, muitas vezes com uma ponta occipital. Nós estamos falando aqui de escafocefalia, né? Outra ausência da sutura sagital. Então, a cabeça não vai crescer para o lado, vai engordar para frente e para trás. A doença é escafocefalia, é o tipo mais comum, representa em torno de 40% a 60% dos casos, mais prevalente em menino. Então, a gente tem essa constricção lateral, um crânio muito alongado, né? O aspecto em alien head ou hot dog head, cabeça de cachorro quente. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes é o bullying que essa criança vai sofrer lá na frente, né? Muitas vezes, pela própria fechamento lateral, o cérebro vai crescer, o cérebro é normal, então ele vai jogar tudo para frente. Por isso que a gente vai ter essa grande bossa frontal na maioria das crianças, tá? Existem trabalhos mostrando que esses pacientes, eles podem ter, mesmo com sutura única, uma alteração de mais ou menos aí 14% de crianças podem desenvolver hipertensão intracraniana, mesmo com sutura única, então deve sim ser corrigido pelo próprio mal-estar psicomental, né, que a gente viu. E aqui a gente utiliza de imagem, a gente vê lá uma espessamento perisutural, a prega sutural lá da sagital, ausência da sagital, uma cabeça alongada, ó, e pela própria compressão, né, a gente vê isso aqui que é importante, ó, esse alargamento do espaço subaracnoide, né, você tem uma compressão
e existe essa hipertensão, esse alargamento do espaço subaracnoide, né? Várias são as técnicas de remodelamento, cada serviço tem a sua forma de operar, tem serviços que usam o PI, tem os serviços que usam o H de Renier sem remodelamento frontal, né? Para as crânioestenoses tardias, não operadas na fase correta, né? O ideal é que a SCAFO a gente opere essas crianças, pelo menos aí é a crânioestenose onde a gente deve operar o mais precoce possível. Obviamente, se essa criança tem condição de ser operada, tendo mais ou menos aí 6 quilos, a meu ver, né? Na maioria, vão tomar sangue. Eu gosto sempre de utilizar aí, alguns serviços não utilizam, eu uso sempre a eritropoetina, pelo menos aí 3 semanas, uma injeção por semana durante 3 semanas, a gente tentar diminuir o máximo de dar sangue, né? A criança muito pequenininha, gosto muito do H de Renier para remodelar, acho que tem um remodelamento muito bom. Crianças com aspecto batrocefálico, com pouca bossa frontal, gosto muito, entre 6 a 12 meses, gosto muito do PI. E crianças já com osso já mais duro, né, mais fixo, ele não consegue mais mudar, aí a gente vai fazer o remodelamento total, morcelação, ou a duelas de barril, como vocês queiram. Então, aqui são as várias opções de operar o H de Renier, a gente tira essa grande faixa, quebra, faz a osteotomia temporal, quebra para o lado para aumentar, engordar a cabeça para o lado, né? A gente faz aqui esse corte aqui até a sutura escamosa, quebra esse osso, né? Fica essa grande falha. Um macete importante a gente lembrar da sutura, a gente não deve usar essa sutura para permitir o crescimento desse osso. Em média, tem variações em que a gente vai deixar ossos em cima, né? Flutuantes. Mas se a criança tem menos de 6 meses, a gente pode tirar aí tranquilamente aí 6 centímetros de osso no H, que a gente não vai ter essa falha óssea. Isso aqui é um exemplo de uma criança, né? Tinha uma grande escafocefalia, operou muito cedinho, usou a técnica de H de Renier, a cabecinha ficou gorda, né? Melhora boa, a meu ver. Essa já era uma criança mais tardia, eu usei aqui a técnica do PI, né? A gente faz essas osteotomias, retira esse pedaço ósseo lateralmente à sutura, né, a ausência da sutura, e faz um corte aqui de modo a tirar um pedaço aqui mais ou menos de 1 centímetro e aperta essa cabeça para que ela engorde lateralmente, né? É uma técnica boa se a criança não tem uma grande bossa frontal. Essa criança tinha uma cabeça bem alongada, mas com pouca bossa, tem que fazer o PI, e tinha uma pequena quilha. Esse aqui era uma criança já mais de 6 meses, né, com uma escafa importante, mas com uma grande bossa frontal. Eu gosto muito se a criança tem menos de 12 meses, gosto muito, uso muito essa técnica, aprendi com o Dr. Hamilton assim, gosto muito, e acho que é viável, né, o H com remodelamento, a gente remodela o frontal, né, a gente tira um pedaço desse frontal, de modo que a gente encaixa esse frontal aplanando, né, tira um pouco da testa da criança. Eu acho que tem um resultado muito bom, o H com remodelamento frontal, em crianças acima de 6 meses, em que há uma grande bossa. Se a criança está abaixo de 6 meses, 3, 4 meses, com uma bossa frontal, pode fazer o H de Renier sem remodelamento, que com a diminuição da tensão, né, o cérebro ele vai ocupar outros espaços, normalmente essa bossa, ela tende a melhorar. Então, abaixo de 6 meses eu não faço remodelamento frontal, não. A não ser que seja uma coisa muito absurda, uma bossa muito gigante, aí cada caso a gente vai estudar. Essa é uma criança que a gente operou, ela tinha mais, eu não lembro direito aqui com exatidão, 4, 5 anos de idade, 5 anos de idade, perdão, e o mais interessante é que essa criança, ela começou a chorar, não queria ir para a escola, né? Então, assim, olha que alteração importante, ela tinha um formato grave, escafocefálico, não foi operada na data prevista, no tempo certo, né, a criança do SUS, né, por várias condições do sistema de saúde, que não cabe aqui a gente falar, mas essa criança, ela começou a não querer sair de casa, tinha medo de ir para a escola, chorava, a mãe queria levar para a escola, não conseguia, né, então, olha a alteração mental que essa deformidade estava produzindo para essa criança. Então, foi uma das crianças velhas que eu operei, o osso já é mais duro, aí a gente vai fazer essa técnica aí, que é a duela de barril, né? Uma técnica preconizada aí, a gente vai remodelar, fazer um remodelamento total desse crânio, tanto frontal como occipital,
e essas faixas, né, que a gente faz, porque esse osso é mais duro. O pessoal, normalmente, eles tendem a fazer uma osteotomia só, mais ou menos 4 centímetros. Eu achei, assim, quando eu comecei a fazer essas osteotomias laterais, achava que o resultado não era bom, ficava um cocoruto para cima, a cabeça melhorava a escáfula, mas ficava com aquele aspecto turricefálico. Eu passei a fazer mais osteotomias, de modo eu conseguir remodelar mais esse osso. Então, faço uma osteotomia a 4 centímetros, outra mais ou menos 4 centímetros da última osteotomia, para que eu tente quebrando esse osso, né? Um remodelamento total. Acho que o resultado ficou melhor. Aqui nós temos o resultado dessa criancinha, ó. Acho que um resultado bom. Essa foi um H com remodelamento, né? Tinha mais de 6 meses, uma grande brossa. Resultado, assim, satisfatório, meu ver, e dos pais também. Essa é aquela criancinha que eu falei. Olha como é que é, a cabeça era bem apertadinha, né? Mas, assim, não tive um resultado que, assim, 100%, mas melhorou muito o formato da cabeça, melhorou a testa dessa criança. Acho que é uma criança que vai desenvolver melhor, sem bullying, com certeza. E aí a gente chega nessa criancinha aí, ó, a gente vê uma sobrancelha mais alta, uma órbita mais recuada, né, uma base nasal tortuosa, né, uma bossa frontal compensatória. Alguém se arrisca a falar que deformidade é essa aí? Mas ninguém está falando, mas eu vou falar então. Plagiocefalia anterior. É o fechamento parcial da sutura coronal, né? O que isso vai produzir para a gente? Outra criancinha, a mesma coisa, ó. A gente vê uma retração dessa órbita, uma bossa frontal compensatória, a gente vê um estrabismo nessa criança e um torcicolo facial, né? A cabeça ela vai se entortando. Essa criança é interessante que ela tinha uma plágio grave, que ela tinha até, inclusive, uma desorganização corporal, porque o centro do bebê é a cabeça. Então, se essa cabeça está completamente desorganizada, isso vai desorganizar o corpinho da criança. Então, isso é importante a gente falar. A criança tinha um desvio da cabeça, a gente consegue ver, um desvio do corpo, pegava mais as coisas de um lado, justamente pela essa postura, esse torcicolo craniano, né? Então, a gente está diante de uma plagiocefalia, que é o fechamento unilateral da sutura coronal, representa em média de 15% a 20% dessas crianças. A gente tem, baseado nisso, um achatamento unilateral do lado da plágio, né, o lado que a sutura está fechada, uma grande bossa frontal compensatória na maioria das vezes, um desalinhamento dessas órbitas, né, isso vai gerar alterações visuais. Essa criança, muitas vezes, ela vai desenvolver uma ambliopia, ou seja, desenvolve a visão de um lado, fixa a visão de um lado e do outro não fixa, ficando cega, né, porque não tem o desenvolvimento da visão, justamente pela essa diferença entre os andares, né, que é o aspecto que a gente chama, essa órbita, o esfenoide puxado, né, elevado, né, que é o aspecto que a gente chama de olho de Alerquim, é uma órbita grande, né, você vê que a sobrancelha do lado da plágio, ela é mais alta, né. Muitas dessas crianças não tratadas, elas têm problemas de mastigação, né, de oclusão, né, então, é importante, né? Um achado muito comum é esse olho de Alerquim e a ambliopia comum, né? As técnicas são inúmeras de remodelamento frontal que a gente vai utilizar, né? A gente vai fazer o avanço unilateral, nota aqui que você vê aquilo que eu falei, na literatura a gente vai tentar fazer um avanço de mais ou menos 1 centímetro. Essa criança, hoje a gente tenta sempre a hipercorreção, né? Existe um risco maior você ter necrose de pele, essa pele não aguentar a tensão, mas eu tento sempre a hipercorreção. Por quê? Porque com o crescimento essa correção ela vai perdendo, né? Então essa criança aqui particularmente eu fiz uma correção, acreditem quem quiser, de 2 centímetros, né? Uma hipercorreção. A gente vê aqui realmente a compressão do lobo frontal, né? E com o avanço, o espaço que esse lobo frontal ganhou, né? E aí, essas são várias técnicas, né, de você fazer essas faixas, né, essas osteotomias paralelas para esse osso ficar mais maleável. Existe esse desgaste grande da tábua interna para ganhar esse pó, para moldar, para esse osso ficar mais maleável. O risco maior que eu acho dessa técnica, comecei a fazer muito essa técnica, é a reabsorção do osso, necrose desse flexo que já tá com osteotomias, né? Então, assim, é uma técnica de utilizar, mas tem um risco grande aí nesse remodelamento, né? Qual que é o resultado daquela criancinha? O avanço, a gente consegue ver que
melhorou a simetria desse rosto, né? O narizinho, ainda a gente vê essa tortuosidade da base do nariz, né? Se eu não me engano, o doutor Hamilton vem fazendo uns trabalhos já para correção dessa base já na craniostenose, no tratamento da craniostenose. Essa aqui é a mesma coisa, essa aqui ó, tem umas 3 semanas que eu operei. Então, isso aqui é a foto do pós-operatório imediato, a gente já vê a melhora grande aquela do hiperavanço de 2 centímetros, melhora grande da simetria dessas órbitas, né? A gente vê aqui também a melhora do remodelamento da testinha dela, né? Olha como é que melhorou, né, a testa, né? E essa aí, pessoal? Cabeça gorda lateralmente, índice craniano elevado, acima de 0,83, essas duas crianças. Uma órbita retraída, né? Uma cabeça curta, mais aplanada, né? Às vezes com aspecto que a gente chama de torricéfalo, né? Uma cabeça alongada para cima, né? Pela própria compensação aí da sutura sagital, que eleva, dá essa grande elevação lateral, né? Com esse encurtamento, nós estamos diante de uma braquicefalia, fechamento da sutura coronal, né? E essas são as características que a gente vê, um crânio retraído anteriormente e posteriormente. A gente vai ter uma fronte curta, com dorso nasal tende a ficar mais baixo, né? No occipital ele fica mais aplanado, a criança não tem nuca, né? É achatado atrás, né? Incidência ligeiramente maior em meninas. Então a gente vai fazer, como é que nós vamos tratar isso? Com o remodelamento, avanço fronto-orbitário, remodelamento do frontal. Isso aí são as técnicas que a gente usa, né? Desgaste da tábua interna com osteotomias paralelas para tentar remodelar esse frontal. Nós vamos avançar esse bandor orbitário. Isso aqui é uma tomografia mostrando de como é que ficaria essas osteotomias. Isso é uma forma que a gente fazia, desgastava, fazia uma craniotomia única, com esse desgaste aí, risco maior, apesar de você ter um pó para remodelar, né, as falhas, tem um risco maior de absorção desse osso. A gente vem fazendo, que a gente vai até publicar agora, que a gente chama de craniotomia para braquicefalia em 4 pedaços, né? Hoje eu venho fazendo a retirada do flap ósseo em 2 partes. Uma parte eu tiro o flap ósseo, a outra eu descolo de modo que eu consiga ver o seio sagital. Eu acho mais seguro para a gente ter o controle do seio, controle das veias pontes. Tiro em 2 peças. Uma coisa que não é muito descrita na literatura, que a gente não leva muito, não pensa muito em relação a isso. Durante o remodelamento, eu gosto muito de fazer o que a gente fala de relaxamento do flap cutâneo. Vocês estão vendo aqui, enquanto que eu estou remodelando o frontal e remodelando essa órbita, eu estou tracionando essa pele de modo que eu melhore a vascularização dessa pele. Muitas vezes, cirurgias longas, essa pele fica retraída. Isso é uma causa até de isquemia de pele, necrose de pele. Então, a gente vem fazendo esse relaxamento aí desse flap durante o remodelamento. A gente puxa todo o flap para permitir a vascularização. Então, a gente tenta quebrar depois em 4 pedaços. Há uma rotação de um pedaço ou outra não, para permitir diminuir a falha óssea. O aspecto fica assim, ó, 1 pedaço, 2, 3, e esse pedaço a gente roda pela metade, né? A gente chamando isso de craniotomia em 4 pedaços. Acho que o resultado ficou bom. Vou te mostrar um resultado dessa forma que eu fiz. A gente vê aqui um grande avanço, ó, mais de 1 centímetro. Esse é o resultado, né, desse tipo dessa técnica. Criança bem braquicefálica, turricéfala, né, uma turribraquicefalia, e a gente consegue ter esse resultado aí. Agora é uma criancinha que provavelmente vai para a escola bem, né, não vai sofrer bullying, com a cabecinha mais redondinha, né. Aquela outra criança também com o resultado dessa técnica. Essa aqui foi fresquinha no pós-operatório, né? Obviamente tem o edema, mas acredita em mim, a cabeça está redondinha ainda, né? A gente vê que melhorou bem o formato da cabeça, né? Esse formato braquicefálico, a cabecinha ganhou mais cabeça, né? Para frente, melhorou a órbita, né? Então esses são os resultados. A ideia da aula era mais para a gente conversar sobre as principais craniostenoses. Eu vou fazer rapidamente en passant aqui, pelo tardar da hora, mas para a gente ter esse conceito, né?
de algumas crânioestenoses sindrômicas, principalmente as crânioestenoses de Cruzon, Appert e Pfeiffer. Normalmente, a sutura coronal ela está envolvida em todas, né? O aspecto normalmente são aspectos braquicefálicos do crânio, com algumas particularidades de cada síndrome, né? Por exemplo, Pfeiffer, a gente vai ter essa hipoplasia médio-facial, proptose, o hipertelorismo, polegar e hálux largos, né? Aqueles dedões mais largos, braquidactilia, que a gente chama, clinodactilia com os dedos invertidos, né? E aqui mostrando mais uma vez o papel da genética nesse tipo de crânioestenose sindrômica, né? Alguns fatores correlacionados com algumas crânioestenoses sindrômicas, tipo twist, esse gene relacionado a Saeto-Shotz, né? FGFR, fator relacionado assim de Pfeiffer, né? E Appert, né? Então, são crânioestenoses que a genética é muito importante fazer o estudo genético dessas crianças. Esse aqui é um caso típico de Appert, com 2 meses, chegou para a gente na Santa Casa, a gente vê que é Appert mesmo, né? A gente vê uma sindactilia simétrica, né? É aquilo que eu falei, importante o exame das mãozinhas e pezinhos, né? Um aspecto braquicefálico, a gente vê essa grande protuberância frontal aí, provavelmente por a tomografia dela mostra uma hidrocefalia não progressiva. Essas crianças de Appert, elas têm uma hidrocefalia normalmente, mas que não progride, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, né, porque a gente fica naquela ansiedade de colocar válvula, né, na criança, ver um ventrículo um pouco mais dilatado, né, isso é um crânio compensado, né, pela hidrocefalia, pelo Appert, e a gente vê realmente, né, uma sindactilia dos dedinhos, né, dos dedinhos da mão, né, uma junção desses dedinhos, esse aspecto invertido do dedo, um dedo braquidactilia, né, um dedo grosso, né, gordo. E essa criancinha, ela tinha esse formato do crânio, um crânio muito apertado, muito pequeno, e aí a gente pensa, o que nós vamos fazer? Vamos avançar a órbita dessa criança, né, tem as órbitas retraídas. Eu optei, em 12 meses, eu optei em aumentar o tamanho da cabeça dessa criança, ela tinha sinais de hipertensão intracraniana, com papiledema, eu optei em aumentar o tamanho da cabeça, fazendo uma descompressão posterior. A descompressão posterior é importante nessas crianças que a gente tem esses sinais de hipertensão intracraniana, é importante, eu acho que daí o conselho é o estudo venoso dessas crianças, a gente tem uma grande hipertensão venosa, inclusive para programação de cirurgia, se a gente vai fazer uma incisão linear, se a gente vai fazer uma incisão em zigue-zague, né, isso é importante para a gente ver como é que está a conformação dessas veias. Então, acho que é importante em todas essas crânioestenoses sindrômicas, estudo venoso, uma angiorressonância venosa, né. Essa criança, infelizmente, a gente lida com SUS, mas no serviço de convênio e particular, eu tento sempre fazer, muitas vezes a gente não consegue fazer angiovenosa, essa criança eu não consegui fazer, mas então, optamos pela descompressão posterior, né? Não temos plaquinha no SUS, então a gente faz essa técnica aí da gaveta, né? A descompressão, ela tem que ser feita abaixo do seio. Importante descomprimir bem nessas veias, né? Para diminuir as herniações. Então, a gente vê aqui uma descompressão, a meu ver, muito satisfatória. Você vê o seio transverso, né? E a gente faz essas gavetas justamente para a gente tentar fazer com que haja o avanço sem desabar o osso, porque nós não temos plaquinha. É importante a gente saber onde está o artério para a gente fazer as osteotomias, né? Para expor o seio e ter o seio na mão, para não virar uma tragédia. Muitas vezes a aderência dural é muito grande nessas crianças, não é uma cirurgia simples, cirurgia super difícil, né? E com o resultado, a gente acredita que melhorou bem o tamanho da cabeça, aumentou o tamanho da cabeça, a gente vê até o formato da linha nucal dessa criança melhorou, né? Era uma cabeça, um occipito mais reto, né? A gente ganhou, essa criança teve melhora do papiledema, e a ideia dessa criança, a gente vem acompanhando a ideia dessa criança na fase recomendada, fazer o avanço em monobloco. Nós vamos avançar, isso vai de cada um, alguns serviços fazem um avanço fronto-orbitário primeiro, e lá para os 4, 5 anos de idade faz o avanço do terço médio dessas crianças, né? Nessa criança, se ela continuar bem, sem papiledema, nós vamos tentar fazer o avanço fronto-facial. Nós vamos tentar trazer o frontal e a face inteira junto, tá, para entre 8 e 9 anos de idade. Outra crânioestenose sindrômica que é muito frequente na nossa
nosso meio, é a síndrome de Curzon, né? A gente vê esse dismorfismo aí crânio-facial com essa proptose, esse hipertelorismo, né? Um aspecto interessante é o nariz em bico, que a gente chama, no nariz desviado em bico, né? Essa criança com uma grande hipertensão intracraniana. É importante esse conceito. 68% dessas crianças têm aumento da pressão intracraniana, 25% têm hidrocefalia, né? Então, muitas vezes você tem que derivar essas crianças. Mas essa criança, a gente optou por um grande papiledema e já fazer o avanço fronto-orbitário. A gente vê essas impressões digitiformes aí, ó, sinais de hipertensão crônica, avançamos a aórtica, né? Ou melhora do papiledema. Essa é uma criancinha que a gente operou também com 2 anos. Ela tinha um shape bom da cabeça. Optamos também em fazer... Tinha um grande papiledema que a gente consegue documentar aqui, ó, 3/4, né? Optamos também a mesma coisa pelo papiledema e o formato bom da cabeça, fazer um avanço fronto-orbitário inicialmente. O avanço fronto-orbitário não contraindica mais para frente, gente, isso é uma dúvida que me perguntam, mas se eu fizer o avanço fronto-orbitário, eu posso fazer o avanço monobloco mais para frente? Essas crianças normalmente perdem o avanço, né? Então, não contraindica fazer o avanço fronto-facial, né? Alguns serviços, dependendo mais para frente, se a gente vê se tem uma órbita tolerável, muitas vezes só avançar o terço médio, né? Fazer o Lefort 3, mas a nossa ideia é mais para frente fazer o avanço fronto-facial, o monobloco. Que é o resultado dela, né? A gente vê aquela criança lá, o pai tem Curzon, tem um resultado satisfatório, né, no formato do crânio, melhora do papiledema. Né? Essa criança a gente não fez descompressão posterior. A descompressão posterior ela é muito utilizada também, você pode usar, dependendo da idade, muitas vezes você não consegue fazer a descompressão total, que a própria pele não deixa fechar, né? Muitas vezes, a gente vai usar a descompressão com distração. Eu acho interessante a descompressão, assim, em que a gente tem uma cabeça muito pequena, um shape ruim, vale a pena talvez fazer a descompressão antes do avanço fronto-orbitário, né? Cada caso é um caso, você vai estudar se vale a pena descomprimir pela frente ou por trás, né? Essa aqui é outra criança com apert, né? A mesma criança, perdão. Mostrando aí a descompressão posterior, cabeça pequena, é a mesma coisa, né, que a gente fez aí. Esse aqui é um caso, outra crâniostenose muito comum, né, entre as crâniostenoses que a gente vai pegar sindrômica, é a síndrome de Pfeiffer, né, esse é um Pfeiffer, esse aspecto trilobulado, né, a cabeça em trevo, né, esse aspecto trilobulado com protuberância tanto frontal como temporal, isso é um caso de Pfeiffer tipo 2, a hidrocefalia nesse caso é sempre constante, né, crianças com atraso traz desenvolvimento importante, né? É um caso bem desafiador esse caso, né? Normalmente essa criança vai passar por inúmeras cirurgias, né? Caso com resultado ruim, esses casos, chamado crânio em trevo. O avanço frontofacial é uma grande opção hoje em dia que é feita para esse tipo de doença, né? Essas crâniostenoses sindrômicas. Normalmente a idade para a gente fazer o avanço em torno de 7 a 8 anos, 7 a 9 anos de idade, é uma idade boa para a gente fazer o avanço frontofacial, né? O avanço total em monobloco, você faz mais ou menos isso aqui, uma retirada do frontal, né, com a retirada da face inteira, fazendo essa fratura epitélio-palatina, né? E aí colocando esses distratores aí, né? Antigamente a gente usava 4 distratores, mas fixando o frontal aqui, a gente botando o distrator de cada lado temporal, é até melhor, você consegue trazer essa face para frente, e com 4, 6 meses você consegue tirar com pequenas incisões do distrator, sem precisar abrir a cabeça dessa criança como um todo, né? As principais complicações dessas são cirurgias que sangram, né, das crâniostenoses, a morbidade em torno aí de 6%, sangramentos acontece, né? A maioria das crianças, elas tomam sangue, como complicações pela própria tensão, você pode ter necrose de pele, né? Quando você faz esses avanços, a próprio descolamento, principalmente nas sindrômicas, em que a dura é muito agarrada nesse cérebro, laceração dural, fístula licórica, meningite, levando inclusive à morte, né?
no próprio avanço fronto-orbitário, tomar muito cuidado no descolamento da periórbita, né? Casos, inclusive, da criança acordar cega, até pelo próprio posicionamento, por exemplo, das escafocefalias, em que você bota a criança em decúbito ventral fazendo o PI, né? O risco, essa criança tem um risco, né, de ter cegueira, né, por compressão. Então, é muito importante esclarecer para os pais que isso é uma cirurgia e a gente não deve banalizar a cirurgia. Então, pensando naquele mal-estar físico, psíquico, mental, né, para a gente ficar com a consciência limpa. Mortalidade, uma mortalidade em boas mãos baixa, menos de 1%. Minha mensagem para vocês aí dessa aula é perseguir sempre o sangramento, tem que fazer melindrosamente ferida sequinha, sempre perseguir o sangramento, não deixar isso sangrar. Uma incisão em zigue-zague, né, incisão ondulada, para diminuir a tensão dessa pele, para evitar, porque muitas vezes a gente faz o avanço orbitário, né, essa pele é mais tensa, tem pouca gordura, a pele do bebê, então a incisão em zigue-zague ajuda a dissipar as energias da pele. Esse relaxamento que a gente, do flap cutâneo na hora do remodelamento é importante, você melhorar a vascularização desse flap. Muitas vezes esse flap fica virado muito tempo, aumenta a chance de isquemia. Então, faço sempre o relaxamento do flap cutâneo. Descolamento total, muitas vezes, por você fazer um hiperavanço, eu tento descolar bem essa galha do pericrânio, né? Descolo praticamente a cabeça da criança inteira para permitir que eu consiga levar esse flap para frente, né? Eritropoetina quando possível. Uso eritropoetina, se depois quiser saber da forma que eu uso, a gente está aí para discutir. Uma outra coisa importante é você ter sua equipe, isso é super importante na cirurgia da crestenose, né? Você ter um anestesista que está sempre lá operando com você, né? Que tem experiência em anestesiar, não é simples anestesiar essas crianças. A equipe de CTI, né? Os pediatras, a gente, graças a Deus, tem uma equipe muito boa de intensivistas que seguram muitas vezes os rojões da gente, né? Com essas crianças. Tentar sempre a hipercorreção, isso é importante, que essas crianças perdem o avanço, então existe um risco maior quando você faz a hipercorreção, e nessas crianças com crestenose sindrômica é muito importante para a programação de cirurgia, o estudo venoso, né? Então, para concluir, a cirurgia é necessária basicamente por 3 motivos, né? Risco de hipertensão intracraniana e sofrimento cerebral, que pode levar à regressão do desenvolvimento neuropsicomotor, isso é uma das principais motivos para a gente operar. Alterações oftalmológicas, né, você não permitir que as crianças fiquem cegas. E eu falo aqui estética, né, melhorar a estética. Na verdade, quando eu falo isso aqui, proteger essas crianças de doenças psíquicas, né, uma depressão grave. Eu acho que pior do que doença orgânica é a doença mental. Uma criança que não quer namorar, não quer sair de casa por causa do formato da cabeça. Então, nós não somos macacos, nós somos seres que pensam. Então, nós vamos ter doenças da carne e doença da alma. Acho que a doença da alma é uma doença muito importante, que a gente tem que levar a sério e tentar corrigir sempre essas crianças, tá? Eu acho esse conceito aqui interessante, né? O bullying é um grave problema entre as crianças escolares, citando estatísticas que mostram chegar a 49% destes na Irlanda. Nos Estados Unidos, esta média chega a 19%. Alterações físicas nas crianças são a maior causa desta agressão. Demonstraram ainda os graves efeitos deletérios que a vitimização causa na criança, muitas vezes com sequelas permanentes, e enfatizaram essas crianças com deformidade grave, que a agressão pode levar até mesmo crianças com tendência ao suicídio. É isso aí, publicado aí por Dake e Priest em 2003, tá? Então, assim, essa é a forma que eu vejo das deformidades. Espero ter agradado vocês. Obrigado. Estou à disposição de vocês aí, quem estiver aí me ouvindo. Pessoal? Boa, Frank, parabéns, foi ótima aula. Alguma dúvida para o Dr. Franklin responder aí? Eu tô até com medo, porque vocês não falaram aí, eu fiquei até com medo, na verdade, de vocês não estarem vendo. Infelizmente, vocês desculpem, aconteceu esse imprevisto aí. Estou à disposição aí de quem estiver aí nessa aula aí. Alguém quer perguntar alguma coisa?
Ô, Frank, Oi, aquele obrigado caso, aí que mandou essa mensagem. aquele caso do Cruzon que você mostrou, que você fez um avanço, um remodelamento e programou para quando ela tivesse uma idade mais avançada, fazer um avanço do terço médio da face em monobloco. Haveria alguma indicação de fazer esse avanço em monobloco logo agora, na primeira cirurgia? Na verdade, essas crianças, elas no crescimento, elas perdem o avanço, né? E assim, na literatura, se você vai ver, tem um artigo que eu te mandei, que você está escrevendo um trabalho comigo, né? Da nossa nosso avanço frontofacial, né? Passo a passo. Eles normalmente, a gente tende a fazer o avanço da face mais tardio, né? Por ser um osso endocondral, né? Ossificação endocondral, essas crianças, elas perdem o avanço, né? Com o decorrer da idade. Então, quanto mais tardio você fazer esse avanço, melhor, o frontofacial. Quando você vai avançar o terço médio, o pessoal da crânio facial, eles normalmente fazem mais ou menos aí, gostam de fazer, em torno de 4 a 5 anos já começam a fazer, né? Mas em média nós vamos fazer entre 9 a 12 anos, é o monobloco. Não sei se eu te respondi. Ok, beleza, obrigado. Wilson, essa aula foi gravada, não? Foi gravada, Franklin. Por causa da confusão, os primeiros 3 slides eu perdi, sabe? A gente estava meio estressado de você conseguir começar a aula, mas o restante está tudo gravado, tá? Pessoal, vocês desculpem, vocês conseguiram visualizar as coisas que eu mostrei ou não? De uma maneira, sei que ruim, mas conseguiram visualizar, não? O fato de estar no modo apresentador não atrapalhou, não. Ficou muito bom. Ficou normal. Normal, né? Vocês conseguiram entender aí, né? Alguém mais? Muito Querem boa. perguntar Parabéns. alguma coisa? Vou interromper, isso, pessoal. Obrigado aí pelos os navegantes aí. Desculpa mais uma vez. Agradeço aí a participação de quem conseguiu ficar aí. Grande abraço a todos. Mais uma coisa, Wilson? Não, só isso mesmo. Parabéns, viu, Franklin? Foi uma ótima aula, bastante completa.